Olá, pessoal, boa noite. Já são 8 horas, né? E nós já vamos começando a nossa live. Eu gostaria de chamar o pessoal já que acompanha a estar dando o seu oi, o seu boa noite. Então, boa noite para vocês. Que Deus abençoe nessa terça-feira maravilhosa, dia 3 de setembro. Nós estamos aí já rumo ao nosso final do ano já, né? E Deus dá temas tão gostosos assim pra gente conversar, pra gente refletir. Então, a paz do Senhor para todos vocês. Eu creio que Deus vai falar com cada um de nós de uma maneira muito específica nessa live. Então, abra o seu coração. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu até deixei no feed. Como você se prepara para fazer algo na sua vida, né? Até coloquei assim, para viver. Porque para tudo na nossa vida é necessário preparação. E o incrível é que muitas vezes nós não nos damos conta disso. Nós achamos que as coisas podem acontecer sem preparação. E não podem. Na verdade, elas até acontecem. Mas elas não iriam ser tão maravilhosas se elas tivessem sido preparadas. E antes de eu trazer o texto, eu gostaria que você refletisse agora comigo, gente. Você que tá aí, tá postando aí, boa noite. Diga pra mim, escreve aí, como você se prepara para viver? O que você faz? Você planeja? Você sonha? O que você faz? Gostaria que vocês escrevessem pra gente conseguir interagir. Pode ser? Enquanto isso, eu vou continuar na live. O texto que nós vamos usar hoje é 1 aos Coríntios, capítulo 2. E eu gostaria que você colocasse os seus olhos no versículo 9, que diz o seguinte: Deus diz, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e o coração de ninguém imaginou todas as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Entretanto, Deus nos revelou essas coisas. Como? Por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece a forma de atuação interna de uma pessoa, a não ser o Espírito que nela está? Da mesma maneira, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Como você se prepara para viver? Nós precisamos compreender que nós temos fome e sede de vitória de Deus. E muitas vezes, como cristãos, o que a gente faz? A gente pega e joga toda a responsabilidade da nossa vida em Deus, mas não extrai de Deus nenhum tipo de ação. O texto ele fala o seguinte, ó: a atuação de uma pessoa está no espírito dela, e a atuação de Deus na minha vida e na sua vida está no Espírito Santo de Deus. Me preparar para viver, eu posso me preparar financeiramente, eu posso me preparar psicologicamente para passar por situações, eu posso me preparar emocionalmente para enfrentar situações, mas eu também preciso, isso em primeiríssimo lugar, me preparar espiritualmente. Por quê? Porque tudo começa no reino espiritual. Cada conquista sua, seja ela na sua vida, na sua saúde, no seu trabalho, na sua família, no seu casamento,
na vida dos seus filhos, seja uma viagem, um sonho, seja o que for que você precisar, um trabalho, uma dignificação maior no seu trabalho, uma honra, seja o que for, você vai precisar passar pelo processo do planejamento. E esse processo, todas as vezes que ele é burlado, algo dá errado. E Deus, ele nos deu o Espírito Santo de Deus, por quê? Porque ele é o ajudador, ele é o condutor da ação de Deus na nossa vida. Ele é literalmente o que planeja e faz acontecer o planejado. Porque o plano de Deus já é real. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem ninguém ficou sabendo o que Deus já colocou, já preparou. O texto diz o seguinte: já preparou para aqueles que o amam. Então, há alguma coisa planejada para você de todos os tipos de assunto da sua vida, da sua história, seja qual for a fase da vida que você estiver passando, já há algo planejado de Deus para você. E você precisa, e eu preciso, então, me planejar a viver o planejamento de Deus. Deus, ele tem o melhor para nós. Você precisa acreditar nisso e eu preciso acreditar nisso de uma forma muito convicta. Então, vamos lá. Se Deus tem algo planejado em relação a todos os assuntos da minha vida, sejam eles até aqueles mais que você fala, gente, para que Deus vai ficar preocupado com isso? Ele já planejou, ele planejou como que você vai viver, como que você vai ser feliz, onde que você vai viver, em todos os detalhes e fases da sua vida. Deus planejou como é que você vai pagar suas contas, Deus planejou como é que as coisas vão acontecer. Se você ainda não é casado, Deus planejou a sua vida, de sua família, que não são seus pais, a família que você vai constituir. Deus já planejou como que você vai conseguir alcançar os seus sonhos. Deus já planejou tudo. Então é inteligente, ao invés da gente ficar martelando em cima do agora, tantas pessoas, gente, que tá dentro da igreja, que fica naquele tal daquele carpe diem, que deixa a vida rolar, não planeja nada e a gente sabe como é que é, né? A pessoa ainda reclama e bota a culpa em Deus, as coisas não darem certo, porque não planeja nada. E tem muito cristão que planeja, e luta. Ele planeja financeiramente, ele planeja emocionalmente, ele se planeja de todas as maneiras, menos espiritualmente. Agora, se eu gasto todo o tempo da minha vida, todas as minhas forças, planejando, por que será que não deu certo? Eu acredito que vocês que estão aí já conseguem entender o porquê que não deu certo. Porque Deus, lá em Provérbios 16, ele fala o seguinte: eu não abençoo, porque abençoar para Deus, gente, é uma coisa muito interessante. Não é tipo o ser humano que fala assim, eu te abençoo, eu te dou minha bênção, eu não concordo com você, mas eu te apoio. Deus, ele não tem essa característica, ele não sabe não concordar e apoiar. Deus, ele só se envolve com o projeto se aquele projeto ele apoiar, concordar, acreditar, planejar, ou seja, tem que ser dele. Tem que ser dele. E aí que a maioria de nós, todos nós, já caímos imensas vezes nesse erro. Ou de não planejar nada e culpar Deus de tudo, ou de planejar tudo, menos espiritualmente. Que é o primeiro passo. O primeiro passo, antes de você pensar em valores, pensar de uma maneira emocional, física, mental, é perguntar para Deus. Deus, eu preciso me preparar espiritualmente. Pastora, como é que prepara espiritualmente se eu no seu plano de Deus? Por isso que Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele fala assim, gente, há algo que ninguém está sabendo. Mas o Espírito Santo de Deus, que conhece o agir do coração de Deus,
está sabendo. E ele não só está sabendo, o texto fala assim, ó, mas ele fará com que você conheça o que ele está sabendo. Quando nós passamos por tantas fases, não é verdade? Nós passamos por tudo quanto é tipo de fase, e eu acredito que nós vamos passar ainda por muito mais fases na nossa vida, mas você pode levar isso aqui como uma regra para tudo na tua vida. Que é o seguinte: se eu estou desejoso de receber um milagre de Deus, uma porta aberta de Deus, se eu estou precisando de uma interferência de Deus dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro do meu trabalho, se eu estou desejoso de começar uma nova fase dentro da minha família, dentro do meu trabalho, dentro do meu ministério, porque a gente sempre quer crescer, a gente sempre quer conquistar. As coisas muitas vezes acontecem, situações vêm, acontecem, problemas, né? Aflições que Jesus disse mesmo que nós teríamos. E nós vamos precisar enfrentar tudo isso. Põe uma coisa na sua cabeça. Não é porque a situação se apresentou nesse minuto que você tem que resolver ela nesse minuto. Gente, eu já tive muita pressa na vida. Vocês não têm noção a pressa que eu tinha de ver tudo acontecer em um segundo. Não tenha pressa. Você precisa se planejar. O problema, ele precisa entrar dentro do trono de Deus. E é ali que nós começamos a pedir ao Senhor. Eu vou trazer aqui algum exemplo para você entender o que seria um planejamento de uma vida diante do trono do Senhor. Viver um planejamento espiritual, matar uma fome espiritual aqui com um exemplo, que eu acho que vai ficar mais fácil. Se eu desejo que Deus me abra uma porta para que eu possa conquistar algo, e eu tenho no meu coração o que eu gostaria de conquistar, porque todo mundo tem o direito de desejar as coisas. Deus não tirou de você o direito de você desejar as coisas nessa vida. Então, o que eu devo fazer, pastora? Você deve, em primeiríssimo lugar, entrar na presença de Deus, e eu também, e dizer: Senhor, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo, eu tenho uma situação, tenho um problema, né? Aí você vai colocar a situação específica. E você vai dizer: mas Pai, eu gostaria que ao invés de as coisas fluírem como sempre fluíram na minha vida, eu gostaria de vivenciar o teu plano para isso aqui. Porque eu sei que o Senhor tem um plano para isso. E eu agora começo a orar. E não pode ser qualquer oração, porque diz que é o Espírito Santo de Deus que sabe. Então precisa ser uma oração também em línguas. A partir de agora, Senhor, eu vou colocar esta situação diante do Senhor. Isso você pode orar em português, tá? E eu gostaria que o Senhor trouxesse para dentro da minha vida o teu planejamento, a maneira como o Senhor resolveria, que o Senhor já desenhou para mim, para resolver, para abrir portas em cima deste assunto. Porque esse negócio, gente, de oração, ó Pai, põe a mão em tudo, não dá certo. As coisas devem ser feitas certinhas, oradas certinhas, buscadas certinhas, né? Quando a gente vê o agricultor plantando, ele se prepara, porque antes de fazer qualquer coisa, ele tem que saber que tipo de semente ele vai plantar, mas ele vai lá, é semente por semente, ele cuida pezinho por pezinho. Então essa oração, ó Pai, abençoa, amém, não dá certo. Essas orações assim, ó Pai, põe a mão em todas as situações da minha vida, também não dá certo. Porque Deus, ele precisa que você saiba o que está no coração dele. E você precisa buscar, porque Deus não vai chegar e fazer você engolir o que ele tem. É para quem quer. A palavra de Deus fala assim que é para quem busca, para quem bate na porta, para quem deseja, para quem insiste.
Então é uma coisa insistente, não é coisa de 5 minutos. Por isso que eu digo, perca a sua pressa. Se você quiser viver o que Deus tem para sua vida, em todas as áreas da sua vida, perca a sua pressa e comece a buscar Deus para ontem. Pai, eu vou orar em línguas, eu preciso que o Senhor traga à existência, pelo Espírito Santo de Deus, o teu plano, a tua estratégia. Eu preciso e eu não abro mão. E você começa a orar em línguas. Você vai orando em línguas, pedindo ao Senhor que tire do teu coração tudo que estiver impedindo você de receber. E vai pedindo ao Espírito Santo que comece a revelar dentro de você a visão, o que Deus vê em relação àquela situação. O caminho, qual o caminho que eu devo seguir? Deus vai começar a te mostrar. A estratégia que vem do Pai vai começar a nascer dentro de você. O que Deus viu, o que olho nenhum viu, o que ouvido nenhum ouviu, vai começar a aparecer nos teus olhos. Você vai começar a ouvir como Deus resolveria isso. Preciso saber. Não posso dar um palpite e sair dando tiro para todo lado. Eu preciso receber uma revelação de Deus para tudo. Uma pessoa que projeta a vida é uma pessoa bem-sucedida. Agora imagina uma pessoa que vive o projeto de Deus. Você se prepara para viver? Ou você tem sido um cristão que não tem levado a sua vida, os seus sonhos, as situações, à preparação do Senhor? Quando nós vamos rasgando o nosso coração na presença de Deus e vamos orando em línguas e vamos buscando, vamos clamando, algo incrível acontece. O Espírito Santo de Deus começa a modificar os nossos pensamentos, nos leva a pensar coisas que nós nunca tínhamos pensado. Gente, coloca ideias na nossa cabeça, muda a direção do nosso coração, traz recursos para nós, tá? Porque todo o plano de Deus começa a vir. Gente, entenda uma coisa, não tenha pressa de viver o teu desespero. Tenha pressa de buscar um planejamento de vida. E dentro desse planejamento espiritual, você pode dizer, Espírito Santo, eu preciso desse valor, Espírito Santo, eu preciso de algo assim substancial, eu preciso desse recurso, eu preciso disso. E o Espírito Santo vai começar a encher você, não só dentro, mas tocar as situações que estão ao seu redor, trazendo o agir de Deus para a sua vida. E de repente nós começamos a dar passos de fé, mas não é aquele passo de fé que muitas vezes as pessoas falam cheio de medo, de insegurança, mas são passos de fé, de alegria, porque o nosso olho está vendo, o nosso ouvido está ouvindo, e nós começamos a perceber o movimento, o agir de Deus nas nossas vidas. A melhor coisa do mundo, gente, a melhor coisa do mundo é a gente ter o contato com o preparo de Deus. Assim como uma mãe, ela tá lá fazendo o seu enxovalzinho quando tá grávida. Assim como mães e pais preparam seus filhos para a vida todos os dias. Deus tem preparado tudo na tua vida. Quero frisar, porque às vezes a gente não acredita. De tão grandioso que é, às vezes a gente não acredita. Deus tem tudo esquematizado sobre todos os assuntos da sua vida. Você consegue pensar isso? Mas você tem que pensar, porque você vai parar de agir sem orar. A pessoa que não ora, principalmente em línguas, que não busca estratégias de Deus, está fadada ao fracasso. Quando você para e fala, Senhor, eu não quero agir pelo desespero. Eu não vou agir pelo desespero. Está amarrado, expulso em nome de Jesus todo pensamento desesperado. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para você. O diabo quer fazer as pessoas ficar tudo desesperadas. Como o diabo faz o cristão ser desesperado? Já percebeu? Vocês que estão aí ao vivo, vocês já viram como o diabo faz as pessoas ficarem desesperadas?
E sai tomando tudo quanto é tipo de decisão e fala sem pensar, e ai, sem pensar, e vira aquele rolo. Depois fala assim, meu Pai do céu, por que Deus me ajudou? Por que as portas de Deus não têm se aberto? Por que o plano de Deus não está acontecendo na minha vida? Mas o que será que eu fiz? Será que Deus não me ama? Não, gente. Nada disso. O negócio é que você não tem se preparado para viver. E o primeiro passo para a gente se preparar para viver é ter o agir do Espírito Santo. De repente o Espírito Santo chega e te dá um desafio. Aí você começa a se preparar para viver o desafio do projeto. Misturei duas palavras. Então assim, você chega e fala, Deus, agora eu sei como eu tenho que agir, mas isso exige mais fé ainda de mim. E aí você começa a se preparar para viver tudo. E isso é uma coisa constante, é uma busca constante, é algo maravilhoso de Deus. E muda a gente. Porque onde era um problema, onde a gente via problema, falta, dor, o planejamento de Deus nos mostra que não é o fim. Aquela dor vai se transformar em renascimento, aquela falta vai se transformar em abundância, aquelas situações vão ser transformadas pelo poder criacional de Deus, porque onde não tem porta, Deus faz acontecer um milagre. E a gente para de ser muito cotidiano, a gente para de ser muito, como que eu falo, previsível. As nossas ações não são mais previsíveis e nós começamos a agir por uma palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus precisa ser o seu companheiro, aliado de vida, para tudo, para cada dia, para cada fase da vida, para cada mudança, para cada tomada de decisão. Se prepare espiritualmente, se prepare fisicamente, se prepare emocionalmente, se prepare de forma administrativa, financeira, mas saiba que se você não tiver a preparação do Espírito Santo, que vai te dar todas as outras, você está fadado a fracassar. E eu também. Porque por mais bons que podemos ser, que possamos ser, nós não somos tão bons assim. Nós precisamos usufruir do que Deus deu para nós. Põe algo no teu coração. Deus te deu. Deus te deu. Pelo Espírito Santo de Deus. O presente, vou falar o presente, que é um presente de saber. E não só saber, mas de receber o plano inteirinho. Fechadinha ali a caixa. O plano, o recurso, a resposta, o milagre. Basta que você pare de viver a vida de maneira absoluta, de uma maneira sem preparo, sem responsabilidade. Para de culpar todo mundo. Nossa, Pai do céu, como a gente culpa os outros, gente. A gente culpa todo mundo por tudo. Puxa pra você hoje, fala, minha vida tá assim. Sabe por quê? Porque eu não tenho me preparado para viver. Eu não oro, eu não jejuo, eu não tenho me rasgado no trono, eu não tenho pedido estratégias, eu não tenho vivido estratégias, eu tenho sido desesperado. Se eu oro e demora 5 minutos, eu já saio, tomo minhas decisões, eu não sei esperar Deus trabalhar comigo, Deus trabalhar as situações. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar mesmo. Ponha isso no seu coração. Eu tenho dito essa frase várias vezes nessa live, né? Ponha isso no seu coração, mas põe. Se você se preparar espiritualmente e acreditar que Deus, o Deus maravilhoso, que pode tudo, 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 Ele tem poder para cumprir o que Ele vai colocar dentro de você como resposta.
Você vai dar saltos assim de fé violentos, mas eu te garanto uma coisa. Você vai chegar inteirinho do outro lado. E não só inteirinho, vitorioso. Nem você vai acreditar no que você vai se tornar. Deus está chamando pessoas para serem grandiosas. E tudo está lá no plano de Deus. A tua vida está escrita. Deixa Ele revelar para você. Mas se você não buscar, se você não pagar um preço de entrega, de busca, de orar em línguas, de permitir Deus transformar a sua vida, situações, não vai acontecer. As coisas de Deus, elas são delicadas, elas são para quem de fato deseja. E hoje, nós estamos desejosos, eu tenho certeza. Se perguntar aqui para você agora, quantas coisas você colocaria na sua lista de oração? Faz isso. Pega uma caneta, assim, ó. Pega uma caneta e comece a escrever. Comece a sonhar, comece a planejar. No Senhor, não você dizendo para Deus. Comece a deixar Deus encher o seu coração sobre cada situação que você vai começar a colocar no altar dele, orando em línguas. Você não tem ideia do que vai acontecer. Eu comecei a live dizendo assim, nós já estamos em setembro. Nós temos setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses. Será que em 4 meses Deus pode mudar muita coisa na tua vida? Ah, pode. Mas você vai ter que começar a se mover hoje. Parar de colocar a culpa em tudo e em todos. Começar a dobrar o seu joelho na presença do Senhor. Orar em línguas. Orar muito. Muito. Com seriedade. Não para ficar marcando o tempo, contar para os outros que orou. Isso aí a gente já entendeu nas lives antigas que essa recompensa você já recebeu. Mas se rasgar no trono de Deus e falar, Pai, em nome de Jesus. Existem situações nessa fase da minha vida que eu preciso vencer. Mas eu não quero vencer por mim. Não do meu jeito. Há um plano do Senhor. E eu preciso escutar. Eu preciso ver. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser envolvido por este plano. E eu não abro mão. Eu quero do jeito que o Senhor já tinha pensado. Porque o teu plano é melhor. O teu plano é maior. O teu plano é a bênção da minha vida. Coloque tudo, gente. Coloque tudo. Desde uma coisa pequenininha até uma coisa gigante. O Espírito Santo de Deus vai te surpreender ao encher os teus olhos e os teus ouvidos e o teu espírito. E quando ele fala coração, ele está falando espírito, o espírito onde o Espírito Santo de Deus vai falar, o espírito do homem, com coisas que você jamais tinha imaginado, com portas que você jamais tinha visto, com ângulos que você jamais sozinho conseguiria ver, com palavras que destruiriam o inferno inteiro e destruirão o inferno inteiro ao serem ditas. Não fique preso à sua personalidade, ao que você acha, a quantos anéis estão no seu dedo de formação disso ou daquilo. Se renda. Fala, Espírito Santo, há um plano. E o meu plano agora é conhecer o plano. Antes de agir, eu vou começar a me preparar para viver. E eu convido você, nessa terça-feira, a parar de empurrar a vida com a barriga. Tá no comecinho do mês, gente. Tá a tempo. Comece a se preparar. Vivendo tópico por tópico certinho, planejamento espiritual. E dentro do planejamento espiritual, já coloque a tua vida financeira, já coloque a tua vida emocional, a tua vida mental, a tua vida física, porque lá tá tudo, gente. Lá tá tudo. É incrível. E quando você menos esperar, as coisas vão começar a acontecer. Pastor, não vai demorar. Esse negócio de confiar em Deus demora, pastora.
A hora de Deus é perfeita. O momento de Deus é perfeito. Se rende. Eu vou dar uma dica. Quanto mais rápido você se render e confiar, e estiver disposto a viver o plano inteirinho, mais rápido os milagres de Deus vão acontecer na sua vida. Eu convido você a chamar o Espírito Santo para viver 24 horas do seu dia te orientando. Eu vou terminar essa live com Romanos capítulo 8, quando Paulo diz assim: os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E aqui você pode entender literalmente, porque o verdadeiro filho de Deus. Quem não tem o Espírito Santo não consegue ter essa filiação com Deus, não consegue ter essa ligação com Deus, a revelação de Deus. Mas também os filhos, a herança, os verdadeiros homens e mulheres que receberão as heranças de filho de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Sabe aquela porta dos seus sonhos? Sabe? A chave está na mão do Espírito Santo. Vai lá buscar. Vai lá buscar. Ele está esperando esse período de preparo seu. Se prepare e parta para cima com ousadia, porque Deus não dá só o plano, Deus dá tudo junto com o plano. Eu desejo a você uma semana abençoadíssima, mas assim, abençoadíssima, que as bênçãos de Deus chovam sobre a sua vida, sobre a sua família. Você que é um homem ou mulher de Deus, que ama as coisas do Senhor, dê as suas ofertas para as missões, porque Deus quer usar você. Se deixe ser usado por Deus, porque quando Deus usa você, Deus enche você de milagres. Então dê as suas ofertas de missões, participe de tudo, gente, na igreja. O corpo de Cristo é vida. Quanto mais envolvido com a igreja, mais vida você tem. Eu desejo a você uma ótima noite. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E um abraço para todo mundo que está participando aí da nossa live ao vivo. Boa noite para todo mundo que está me mandando boa noite. E até o pessoal que é da regional, até amanhã. E o pessoal das lives, talvez até quinta-feira ou então uma próxima live. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.